Eu me chamo Paulo Davi e você está no meu canal. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora e já dá um joinha aí nessa mensagem que vamos trazer hoje para vocês. Estamos estudando o Sermão do Monte, que é a base, o fundamento do ensino de Jesus Cristo, no qual nós encontramos luz para interpretar todas as Escrituras. E agora, a partir de agora, Jesus vai começar a mostrar para nós o caminho, o meio, para que todas essas coisas que ele nos ensinou possam estar na nossa vida. E vamos ler então o capítulo 7 de Mateus, a partir do verso 7, com a seguinte pergunta: como é que eu posso viver tudo isso que Jesus ensinou? Como essas coisas podem fazer parte da minha vida? Será que é igual na velha aliança? Será que eu preciso tentar me esforçar, tentar me policiar, tentar colocar toda a minha força tentando seguir o ensinamento de Cristo? Será que a lei de Cristo funciona da mesma forma da lei de Moisés? Depende do esforço humano? Será que a lei de Cristo só pode ser alcançada dessa forma? Porque dessa forma, do esforço humano, nem a lei de Moisés pôde ser cumprida, né? Por causa justamente da nossa própria natureza, né? Que é uma natureza vendida ao pecado. Esse pecado que está no mundo e que contamina todos os homens, o egoísmo humano, foi o grande empecilho, mesmo para a lei de Moisés, né? E é óbvio que Jesus não estaria criando uma nova lei para que nós tentássemos segui-la da mesma forma que o povo do Velho Testamento tentou seguir. Então vamos ler aqui. Verso 7, capítulo 7, verso 7. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrarei. Batei e abrir-se-vos-á. Pois aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E ao que bate, se abre. Qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o filho, lhe dará uma pedra? Ou pedindo-lhe peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Portanto, tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei vós também a eles, pois essa é a lei e os profetas. Afinal de contas, o que é esse pedir? Pedir o quê? Nós sabemos, nós queremos que tudo isso que Jesus ensinou faça parte da nossa vida. Nós queremos viver o ensino de Jesus. Esse ensino que Jesus tinha colocado, né? Trazido até naquele momento. E agora nós queremos saber como, né? Como é que isso pode fazer parte da nossa vida? E aí Jesus começa a ensinar o como. E ele começa a ensinar dizendo que nós devemos pedir, que nós devemos buscar, que nós devemos bater. E o Senhor nos dará. Mas o que é que o Senhor nos dará? Em Mateus isso não fica muito claro. Os discípulos sabiam, né? Se a gente for no Evangelho de Lucas, onde Lucas descreve essa mesma passagem, no Evangelho de Lucas, no capítulo 11, no verso 9 a 13, Lucas falando sobre esse sermão, essa parte do sermão, ele traz uma luz aqui que esclarece o que é que nós devemos pedir, o que é que nós devemos buscar, o que é que nós devemos bater, e Deus nos concederá. Vamos ver. Lucas 11, verso 9. Por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois qualquer que pede recebe, quem busca acha, e a quem
bate, abrir-se-lhe-á. Qual pai dentre vós, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra, ou se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Bom, até aí tá igual, né? Vamos continuar. Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vós, porém, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. Jesus estava falando do Espírito Santo. Jesus está falando de que só existe uma forma para que tudo aquilo que ele ensinou, que ele estava ensinando até agora no sermão, pudesse fazer parte da nossa vida. É se nós tivermos o Espírito Santo, que é o Espírito de Cristo. Se o Espírito de Cristo estiver em nós, se o Espírito de Cristo encher a nossa vida, então nós podemos viver o que Jesus ensinou. Essa talvez seja a grande diferença, uma das grandes e mais importantes diferenças da velha aliança para a nova aliança. Não é à toa, né, que o profeta Jeremias, e Hebreus também cita, com a palavra do Senhor dizendo: eis que farei uma nova aliança com o meu povo. Não escreverei mais as minhas leis em tábua de pedra. Você lembra, quando Moisés subiu no monte, Deus escreveu o fundamento da lei dele em 2 tábuas de pedra. E baseado nos chamados 10 mandamentos, Moisés legislou. Moisés criou leis que, segundo o entendimento que ele tinha de Deus e da vontade de Deus, serviria para cumprir aqueles 10 mandamentos que estavam escritos em tábuas de pedra. Segundo Jeremias, e também aparece em Hebreus, Deus faria uma nova aliança com o seu povo. Ele, ao invés de escrever a lei dele em tábuas de pedra, ele iria escrever no coração. Essa é a grande diferença da nova aliança para a velha aliança. A lei de Cristo, ao contrário da lei de Moisés, escrita em pergaminhos, baseado no que ele viu e que Deus entregou para ele, os 10 mandamentos escritos em 2 tábuas de pedra. A lei de Cristo, ela é escrita no coração dos que creem, daqueles que um dia se entregaram a Cristo. Porque aquele que se entrega a Cristo, aquele que pede, aquele que busca, aquele que bate, ele pede, busca e bate, porque ele quer ter o Espírito Santo, o Espírito de Cristo no seu coração. Não tem como andarmos no caminho do Senhor sem o Espírito. Não é uma questão de esforço, não é uma questão de empenharmos na nossa mente e nos conformarmos a esse ensino, utilizando o nosso esforço, nossa força humana, nosso zelo, nossa vontade. Não funciona assim. Não funciona assim porque nossa natureza é contaminada pelo pecado. Nós somos egoístas por natureza. Olha como é que Jesus aqui no Sermão do Monte de Mateus, ele termina depois de falar sobre buscar, pedir e bater. Ele termina dizendo assim: portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o vós também a eles, pois esta é a lei e os profetas. Isso é a mesma coisa que Jesus já vinha falando e que ele fala em todos os evangelhos. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amar o próximo como a ti mesmo é fazer ao nosso próximo aquilo que nós queremos que eles façam conosco.
Isso é amar o próximo como a si mesmo. É fazer para o nosso próximo o que nós gostaríamos que fosse feito para nós. Eu já vi pessoas citar isso, né? Chamado de regra de ouro, da seguinte forma: ó, nós não devemos fazer com os outros o que não queremos que faça conosco. Mas isso é uma inversão. Não é não fazer o que nós não queremos que nos façam. É fazer o que nós queremos que se faça conosco. Amar não é apenas não odiar. Amar não é apenas tolerar. Amar não é apenas não pagar o mal com o mal. Amar é fazer algo para abençoar o outro. Amar é servir o outro. Amar é cuidar do outro. Mas isso só é possível se nós formos cheios do Espírito. E para nós sermos cheios do Espírito, nós temos que nos esvaziar de nós mesmos. E é isso que o Espírito Santo faz na nossa vida. Ele, pelo seu poder, porque a fé cristã, a vida cristã é uma vida de poder. Não é uma vida apenas de conhecimento intelectual, de teoria, de filosofia, né? Apesar de que há a parte que nós entendemos, né? A teoria, há a parte filosófica, há a parte do conhecimento, mas tudo isso sem saber das coisas aqui, sem que isso desça para o coração, isso não tem valor nenhum. E a única forma daquilo que nós entendemos, quando o Senhor ilumina a nossa mente, através das Escrituras sagradas, Ele ilumina a nossa mente para compreendermos a verdadeira palavra de Deus, porque é assim que funciona. O Espírito Santo, o Espírito de Cristo, ilumina o nosso entendimento para entendermos as Escrituras, para que nós possamos entender a palavra de Deus, que é o próprio Cristo. E esse Espírito, além de nos dar o entendimento, ele vem para o nosso coração. E ele vai nos esvaziando de nós mesmos e nos enchendo do Espírito de Cristo. E aí sim, nós podemos amar, nós podemos servir e nós podemos realmente cumprir tudo que está na lei e nos profetas, que se resume com isso: fazer com o outro, fazer para o outro o que gostaríamos que fizesse para nós, servir o outro, cuidar. Isso é o Evangelho de Jesus Cristo, que só é possível se nós tivermos o Espírito Santo. E como nós podemos ter o Espírito Santo? Só existe um caminho: pedir a Deus. E se Deus demora a responder, nós batemos, né? Nós buscamos e nós batemos. Isso fala da importância da oração persistente. Jesus ensinou isso em muitos lugares, que nós devemos, quando é a vontade de Deus, nós devemos buscar, nós devemos pedir, buscar, nós devemos bater, nós devemos insistir, porque isso mostra o quanto nós realmente estamos querendo isso. Não é porque nós estamos torcendo o braço de Deus para Deus fazer a nossa vontade, porque isso não é a nossa vontade, é a vontade dele. Se há uma coisa clara nas Escrituras, que é a vontade de Deus, é que nós tenhamos o Espírito de Cristo, que nós sejamos cheios do Espírito Santo. Mas isso não é resultado, não vem de simplesmente, eu quero, não. Enquanto isso não for um clamor da nossa alma, enquanto nós não tivermos realmente cansados do nosso próprio esforço, entendermos que não é pelo esforço, não é porque o esforço humano é mais uma manifestação do egoísmo humano, do desejo de ser alguma coisa, o desejo de se vangloriar, eu sou esforçado, eu sou um bom cristão, não funciona assim. À medida que nós vamos vendo que não é possível obedecer o Evangelho de Cristo com a nossa própria força, isso vai criando em nós um clamor, um desejo, um clamor. E nós vamos pedindo, nós vamos buscando, nós vamos batendo até que venha sobre nós o Espírito Santo. E isso é muito importante. E isso não é uma coisa que acontece só uma vez.
Sim, acontece uma primeira vez. Acontece uma primeira vez que nós somos cheios do Espírito Santo. Mas no decorrer da vida, nós vamos sentir, em outros momentos, que nós precisamos mais desse Espírito. E nós vamos orar, nós vamos buscar, nós vamos bater. E o Senhor nos dará o seu Espírito. Que Deus te abençoe, que Deus te coloque no seu coração esse desejo de ser como Jesus, de ter o Espírito que Jesus tinha. Deus nos abençoe.